E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e na aula de hoje eu vou dar continuidade, inclusive a pedidos das aulas de Excel. Eu tinha feito até então 35 aulas, dei uma paradinha para iniciar o curso de Word, mas aí algumas pessoas pediram também para eu fazer mais algumas aulinhas de Excel. Então estou atendendo aí aos poucos os pedidos que vocês estão fazendo e quero já de antemão agradecer. E quem não é inscrito no canal, que se inscreva, ok? Bom, a aula de hoje de Excel, então sendo a nossa 36ª aula, vou falar um pouquinho de um assunto que é bastante comentado na internet, um assunto muito procurado no Excel, que é a tabela dinâmica, certo? Então, como o nome próprio já sugere, a tabela dinâmica ela serve para dinamizar ou resumir dados ou ainda para otimizar a sua planilha. Ela vai facilitar a disposição das informações em uma outra planilha para que você possa então ter um melhor entendimento e resumir os dados desta tabela. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 tabelinhas, vamos iniciar por essa, que inclusive é um tipo de tabela bastante usada, onde vários professores explicam, que é uma tabela bem exemplificada para isso. Bom, aqui nós temos então uma coluna de nome, uma de cargo, outra salário e setor. E aqui a questão é a seguinte, né, como eu coloquei aqui embaixo, que é qual o custo de salário por setor mensal. Bom, quem já acompanha meu canal e minhas aulas de Excel, nas aulas anteriores aí eu ensinei a função soma-C, que seria uma das formas de eu descobrir esta informação desta tabela. Se acaso eu fosse usar a soma-C, vamos supor aqui a seguinte situação. Eu quero saber, por exemplo, quanto que o setor financeiro está me dando de gasto aí através do salário. Então vamos lá. Recordando então a função soma-C, quem não assistiu volte nas minhas aulas anteriores para ter um melhor entendimento do que eu estou fazendo. Então a soma-C, a primeira coisa que ela pede é o intervalo de procura, então seria os setores aqui. Depois ela pede o critério, né? Então ponto e vírgula aspas, então eu estou buscando, por exemplo, o setor financeiro, fecho as aspas e ponto e vírgula, eu seleciono aqui o intervalo de soma. Então o que essa função faz? Ela vai extrair todos os setores aqui, né, todos os financeiros, e correspondente aos valores ela fará a soma. Então eu tenho aqui um total de R$ 5.150. Então eu poderia obter essa informação através da função soma-C ou através de uma função C, entre outras que eu consigo fazer. Tá? Mas a questão aqui é outra. Então nós vamos fazer isso com tabela dinâmica e vamos verificar quais são as possibilidades de otimizar a tabela. Bom, a tabela dinâmica, antes de você criá-la, é sempre necessário que você faça então a digitação da tabela de maneira compacta e que todas as colunas tenham um título, tá? Então é importantíssimo que você tenha digitado esses títulos aqui em cima, senão ele não reconhece como rótulo de dados. Então, feito isso, você sempre vai selecionar a tabela toda. Aqui eu estou fazendo a seleção com o mouse. Caso queira fazer com o teclado, clique na primeira, Ctrl Shift seta para a direita e Ctrl Shift seta para baixo. Eu seleciono toda a minha tabela. Agora, para transformar em tabela dinâmica, basta clicarmos aqui em cima em inserir e logo no primeiro botão tabela dinâmica. Automaticamente aparecerá esta janela onde ele pergunta se eu quero selecionar uma tabela, sendo que já previamente eu já fiz a seleção, mas eu poderia ter feito depois, então ela já está aqui o intervalo. E aqui na parte de baixo ela está pedindo para que eu coloque a tabela dinâmica em uma nova planilha que será criada aqui embaixo ou em uma planilha existente que eu teria que procurar, que poderia ser uma outra pasta de trabalho, outra planilha qualquer, ok? Geralmente estas são as informações que nós usamos como padrão, então não vou modificar nada e vou dar um ok. Então notem que lá embaixo foi criada uma nova planilha, né? A nossa original está aqui ainda, e aqui eu tenho então o campo da tabela dinâmica e aqui eu tenho todos os campos da minha tabela para que eu faça a inserção dentro desses locais, ok? Que são os campos da tabela. Então vamos supor como é que funciona isso. Eu posso simplesmente marcar estas caixinhas ou eu posso arrastar estas opções para esses campos que estão aqui embaixo. Então eu tenho filtros, colunas, linhas e valores. Então vamos começar. Eu vou começar aqui puxando o campo cargo.
O cargo, então, eu quero que ele seja disposto em linhas. Eu arrasto até aqui e solto. Vocês estão vendo que aqui do lado esquerdo eu já tenho então aqui 4 cargos, só que o que ele faz? Ele resume, né? Ele vai unificar, ele vai aí pegar todos os dados iguais e colocar em linha. Então se a gente voltar lá para a tabela, eu tenho aqui, por exemplo, ó, recursos humanos, eu tenho 2, ó. Aliás, é isso no cargo, desculpa. No cargo aqui eu tenho um gerente administrativo, eu tenho 2 auxiliar de cobrança, eu tenho, aliás, 2, né, gerentes administrativos, tenho analista de atendimento que também está repetindo, só que lá ele coloca um de cada, já para que você possa perceber aí que eu tenho que continuar inserindo novas informações para ele fazer alguns agrupamentos. Então, tendo o cargo em linha, o próximo que eu vou arrastar é o salário, né? Como o salário trabalha com dinheiro, trabalha tudo que trabalha com valor, você vai arrastar para valores aqui embaixo. Então vocês vão notar que aqui automaticamente o rótulo, né, ele já vem como soma de salário. Então ele já fez aqui a soma de todos os analistas de atendimento, auxiliar de cobrança, auxiliar de escritório, do gerente administrativo e no final ele somou toda essa coluna aqui. Então tá vendo que é bem simples vocês trabalharem com a tabela dinâmica. Caso você queira alterar, por exemplo, eu não quero mais o cargo, ou eu desmarco aqui a caixinha, né, como eu desmarquei, eu vou marcar novamente, ou eu posso clicar aqui, segurar, arrastar até esta parte, que vai aparecer um X e eu solto. E ela é então subtraída. Então eu quero colocar agora lá em linhas, eu quero colocar o setor. Então eu vou clicar em setor e arrastar até linhas. Pode ver agora que ele pegou o setor e também juntou. Então eu tenho diretoria, financeiro, operação e recursos humanos, onde ele fez a soma de cada um, né? E aqui o montante final. Agora vamos supor que você queira saber quantas pessoas trabalham no setor financeiro, quantas pessoas na operação e assim por diante. Como isso está atrelado a número, então a gente pode pedir para que a tabela dinâmica faça uma contagem, né, através de um campo que eu arrastar também. Então eu vou arrastar aqui o campo salário, eu vou arrastar ele novamente aqui para valores. Notem que quando eu passo o mouse ele pode ser colocado em cima ou embaixo, tá vendo? Eu vou colocar aqui em cima, que ele abriu uma coluna com o mesmo rótulo, chamado soma de salário 2, e aqui ele fez novamente a mesma coisa que fez aqui nessa da direita. Aí você fala, bom, tá igual, mas eu posso modificar isso aqui para que ele faça uma contagem de pessoas por setor. Para fazer isso é bastante simples, basta que você clique aqui com o botão direito do mouse sobre esse título. Você vai vir até a opção resumir valores por e vai colocar contagem. Olha que legal. Então eu tenho que na diretoria eu tenho uma pessoa, né? Eu tenho lá um cargo. Eu tenho no financeiro 3, na operação 2 e no recursos humanos 2. Vamos pegar então, ó, na diretoria lá tem 1, certo? Então eu tenho aqui a diretoria, basta a gente procurar aqui, ó, eu tenho somente um setor de diretoria. E dentro do setor de diretoria eu tenho uma pessoa, certo? Assim como eu tenho aqui no financeiro 3, 2 e 2. Então eu tenho o total de 8. Tá? Com questão à formatação, isso pode ser feito antes ou depois. Caso você queira selecionar toda a sua tabelinha, centralizar os dados, ó, normalmente aqui na página inicial, ele vai centralizar. Esse título que está aqui, eu posso alterar, por exemplo, para quantidade. Para isso, ou eu dou um duplo clique aqui, né, vou dar 2 cliques, ele vai abrir o nome personalizado, eu posso apagar. E aqui dentro eu posso escrever aquilo que eu quiser. Então eu vou colocar quantidade e vou dar um OK. E prontinho, já mudou lá. Caso você queira fazer uma forma mais rápida, né, por exemplo aqui, ó, soma de salário. Eu não quero dar 2 cliques, basta você pressionar a tecla F2. Ele está lá editável. E eu quero colocar só, por exemplo, o salário. Ó. Eu apago o restante e pressiono o Enter. Espera aí que deu alguma coisa errada aqui. Como ele está dizendo então que esse nome já existe, então eu vou colocar aqui só soma salário. Pronto, não vou colocar o de salário. E aí eu pressionar o Enter, ele finaliza aqui a sua edição. Tá? Outra coisa, aqui ele está me calculando a soma do salário então de cada setor e aqui o total de todos os setores. E se eu quiser, por exemplo, calcular a média
né, de todos eles. Você pode também, da mesma forma, aqui neste título, botão direito, e aqui em resumir valores por, vocês têm ainda essas outras opções, ó, tá vendo? Eu tenho outras opções de usar função. Então eu tenho a média, eu tenho o valor mínimo, máximo, produto e etc. Vamos colocar aqui a média, ó. Olha lá, ó. Aqui ele calculou a média por setor e a média final, certo? Mas eu vou voltar, vou deixar lá como estava, em soma mesmo. Outra questão com relação à formatação, nós também podemos transformar esses valores aqui em valor monetário, né, para que fique mais legalzinho aí. Então eu posso vir aqui, ó, botão direito, eu venho aqui em resumir valores por, clico aqui em mais opções, abrir a janela, a gente clica em formato do número, e aqui eu posso escolher moeda ou posso colocar contábil, tá? Então esse daqui você também vai escolher qual a melhor opção. Eu vou deixar em contábil e vou dar um OK. E OK novamente, e ele transformou aqui tudo para valor monetário. Outra forma mais rápida, eu vou dar um Ctrl Z, seria você selecionar esses dados e a moda antiga, na página inicial, aqui em cima, você clica em contábil. E prontinho, ele também já é aí modificado. Mas ainda eu posso aí acrescentar novos campos. Então notem que eu tenho ainda o campo cargo aqui. Aqui eu estou fazendo só pelo setor, mas caso eu queira o cargo, eu também posso clicar nele aqui, segurar e arrastar e colocar ele aqui, por exemplo, em linhas, ó. Então agora vocês estão vendo que aqui no setor da diretoria eu tenho o cargo auxiliar de escritório, que é uma pessoa. E eu tenho também o total. Depois eu tenho o financeiro, onde eu tenho 3 pessoas, né, 3 cargos aqui. No setor operação eu tenho um cargo e no setor recursos humanos eu tenho 2 cargos. E aqui novamente eu tenho contabilizado toda a minha somatória. Então é bastante interessante esta maneira de você também visualizar. Se você quiser inverter também você pode. Eu quero colocar o cargo aqui para cima, eu arrasto para cima de setor e solto. E ele vai me dispor as informações de uma outra maneira. Então eu tenho aqui que o analista de atendimento faz parte do operação, né? Eu tenho aqui auxiliar de cobrança, que eu tenho financeiro e recursos humanos. E assim sucessivamente. Eu vou voltar ao normal como estava antes, colocando o setor em cima e o cargo embaixo. E vamos supor ainda que eu queira adicionar mais um salário para que eu mostre isso aqui em porcentagem, que também fica bem interessante. Então, vou arrastar mais um salário lá para valores e eu vou posicionar entre os dois aqui, ó, bem no meio eu solto, ó. Então ele vai criar novamente aqui como soma de salário 2. Eu posso vir aqui, vou dar 2 cliques e vou escrever aqui em cima em porcentagem, ó. Vamos supor que eu queira então porcentagem e vou dar um OK, alterando aí o nosso título. Vamos então agora trocar para porcentagem estes valores. Então da mesma maneira, botão direito aqui, você vai vir em mostrar valores como, vocês têm um monte de tipo aqui, ó, de porcentagem, eu vou trabalhar com esse aqui, porcentagem do total geral. Aí eu posso clicar e eu já tenho aqui este resultado bem interessante. Então você está vendo que a diretoria me representa 10,72% do valor, né? Eu tenho 42% do financeiro, eu tenho 29,68% dos recursos humanos e aqui 17,15%, totalizando então 100% de todos os setores e cargos. Bom, uma outra coisa que também é legal é a gente trabalhar com filtros, né? Caso você queira fazer um filtro pelo setor ou pelo cargo ou qualquer campo que estiver disposto, esse filtro, ao clicar, ele vai aparecer aqui na parte de cima e você fará o filtro e depois você também pode classificá-los. Então vamos lá, eu vou pegar então aqui, por exemplo, o setor que está aqui e eu vou arrastar ele para filtro, ó. Olha lá como já modificou. O filtro, então, você quer fazer um filtro por setores, ele já aparece aqui em cima. Você clica aqui nessa setinha, né? Eu posso marcar essa caixinha e aí eu posso marcar ou desmarcar, ó, quantas opções eu quero que apareça. Então vou deixar aqui só o setor financeiro, ó, e vou dar um OK. E pronto, ó. Ele vem aqui mostrando para mim que o setor financeiro corresponde aqui, né? Tenho aqui, ó, os cargos e o total novamente aqui do lado. Vamos fazer um outro filtro. Vou tirar financeiro e vou colocar operação. Vou dar um OK. Ele já trocou também. Eu só tenho
então aqui um cargo no setor de operação e me montando aqui o resultado. Caso eu queira mais, vou colocar agora diretoria e operação, ó. Vou dar um OK e prontinho. Ele mostra também só os dois, certinho? Se eu quiser, por exemplo, eu vou marcar tudo, vou dar OK. E eu tenho aí algumas formas também, né, de fazer a classificação, ó. Então nessa setinha aqui do rótulo de linha, eu posso clicar e eu tenho aqui classificar de A a Z ou de Z a A, né? Como já está tudo selecionado, eu vou clicar então de A a Z e ele já me classificou. Se eu quiser de Z a A, ele vai inverter. Caso você queira, ó, clicar aqui mais opções de classificação, você tem aqui que o cargo, ou a quantidade, ou a porcentagem, né, estas opções você também pode colocar de maneira crescente ou decrescente. Vou colocar aqui em crescente e vou dar um OK. E ele já alterou aqui, ó, certinho? Então a tabela dinâmica é assim que ela trabalha. Vamos ver aqui uma outra tabelinha até mais simples que essa. Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Vamos pegar essa tabela aqui, ó, que ela é mais simplesinha. Então eu tenho um mês aqui, os meses de janeiro até julho, e tenho o nome de cada pessoa e a venda de cada pessoa por mês. Então do mesmo procedimento, vamos selecionar toda a tabela, vamos lá em inserir. Isso aqui eu vou fazer de forma mais rápida. Vou vir aqui em tabela dinâmica, vou dar um OK. Então ela já criou. Como o mês, né, é legal assim para dispor ele em linha, então vamos lá, ó, vou arrastar aqui o mês para linhas. E os valores eu tenho aqui de cada um, que correspondem a valores, né, o nome das pessoas, eu vou arrastar todos para valores. Então eu vou arrastar aqui o Douglas, vou arrastar a Marta, ó. Conforme eu vou arrastando, ele vai posicionando para mim lá embaixo. Ó. Vou colocar aqui para baixo, prontinho. Tudo em ordem, tudo legalzinho. E aí você pode fazer então as formatações da sua tabelinha. Note que aqui em cima aparece automaticamente uma guia chamada analisar e outra design, onde eu tenho alguns modelos aqui pré-formatados. Vamos clicar nessa setinha. E aqui você pode escolher um modelo bem bonitinho para a sua tabela dinâmica. Tá? A tabela dinâmica então é um assunto bem extenso, até porque ela te dá muitas possibilidades, né, de você ficar manipulando esses dados, puxando para cá e para lá, mexendo com filtros, mas basicamente é isso, é assim que ela funciona. Isso aqui é muito útil para o dia a dia das empresas, até para você que trabalha aí na sua casa. Então eu espero que tenha ficado claro o que eu passei até aqui. Tentei passar de uma forma meio que breve, para que a aula não fique tão cansativa, mas com certeza se vocês digitarem uma tabelinha e seguirem esse procedimento, vocês fuçando aqui, vocês vão começar a entender de maneira bem simples. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam de curtir, favoritar e de se inscrever no canal quem não é inscrito. Qualquer coisa deixem aí nos comentários, tá? Que conforme eu consigo eu vou respondendo. Fica aí então o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu, galera!